Muito bem, chega mais, aumenta o som da TV e aproveita essa próxima hora junto com a gente. Derivado do grego, o termo sarcopenia significa perda de carne ou perda da carne e diz sim respeito à diminuição da massa muscular ou também conhecida como massa magra do nosso corpo. Esse processo faz parte do envelhecimento e é, em parte, responsável pela perda de qualidade de vida na terceira idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia já a partir dos 60 anos de idade, chegando a 46% após os 80 anos. Olha, para explorar bem esse assunto, nós vamos conversar com a geriatra, a doutora Sumika Morilin. E você que gosta de participar aqui do programa, que tem dúvidas sobre esse assunto, já sabe. Manda sua mensagem aqui pra gente através do WhatsApp, o número é DDD 12 982660004. Mas presta atenção, porque o nosso DDD é 12, por isso que eu até dei uma gaguejada ali, né? Código de área 12 para que a sua mensagem chegue pra gente e não para outros números aí, outros celulares de outras regiões. Agora, se você quiser um caminho mais fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse código aqui, o QR Code aparecendo, e você vai ser direcionado para o nosso contato via WhatsApp, tá bom? Bom, doutora Sumika, prazer recebê-la aqui mais uma vez, mesmo que à distância, eu espero que você nos ajude a compreender melhor esse assunto e o que a gente pode fazer para ter mais qualidade de vida, eu chegar lá na terceira idade com qualidade, viu? Obrigada. Imagina, ter o prazer é todo meu de estar aqui, obrigada pelo convite. E qualidade de vida tem tudo a ver com movimento, a gente percebeu o quanto isso é importante aí durante a quarentena, enquanto a gente teve restrito, né? Verdade. E por isso acho que o assunto sarcopenia é tão importante e eu agradeço a oportunidade de falar sobre ele. Tá certo, doutora. Eu acho que seria interessante a gente começar entendendo quais são as principais causas dessa doença, porque se todo mundo vai ter, tem algumas causas que de repente podem acelerar o processo. Sem dúvida. E na verdade, ter o sarcopenia ainda bem não é para todo mundo não, tem muita gente que não vai passar por esse diagnóstico, mas a perda de massa muscular sim, essa faz parte da vida de todos nós a partir dos 30 anos, como você já falou. E a gente tem realmente como prevenir essa perda de massa muscular, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, sem dúvida. Mas existem sim doenças que precipitam isso. Mas antes de falar das doenças, eu quero falar do principal, que é estilo de vida, né? Então, estilo de vida que não inclui atividade física, que não inclui movimento frequente e que não inclui uma alimentação saudável e rica em proteínas, leva assim a sarcopenia. E então, voltando às doenças, existem algumas doenças que aceleram a sarcopenia. Então, condições como diabetes, câncer, HIV, doenças reumatológicas, alguns medicamentos, depressão, todos eles podem acelerar essa perda muscular e levar um indivíduo à sarcopenia. E a sarcopenia, ela para acontecer, para ela ser definida como uma pessoa ser diagnosticada como sarcopenia, ela tem que estar fraca e com baixa massa muscular. Então tem que ter a combinação de fraqueza com baixa massa muscular. A questão hereditária interfere na sarcopenia também, doutora? Não existe nenhuma evidência de que a sarcopenia seja hereditária, não, Teru. Muito do que a gente conhece vem mesmo de doenças de estilo de vida. Eu lembro a vocês que, na verdade, massa muscular também tem a ver com biotipo, então talvez isso pese na questão da hereditariedade. Então, existem famílias e pessoas que têm um biotipo menos propenso à musculatura, ou mais gordinhos, ou mais cheios de massa gordurosa, mas hereditariedade para a doença, não. Doutora, a gente nem combinou muito essa pergunta, mas me ocorreu agora, muita gente, muito idoso que pegou Covid, acabou saindo do hospital bastante fragilizado e com bastante perda de massa magra. Essas pessoas vão ter uma recuperação ou a recuperação do idoso para essa massa é mais lenta? Ótima pergunta, Teru. A literatura médica já está trazendo informações sobre o pós-Covid, os pacientes em recuperação entre idosos e não idosos. E sem dúvida nenhuma, a recuperação dos idosos é mais difícil.
Então, é possível recuperar a musculatura, mas vai depender de como ele era antes, de quanta musculatura ele já tinha e quanto ele é capaz de reavê-la. Tem tudo a ver com as reservas fisiológicas, é um conceito médico, mas tudo tem a ver com poupança. É como se a gente tivesse um dinheirinho guardado no banco e a gente vai usar nas emergências, né? Então, existe esse mecanismo no nosso corpo também, as reservas. Então, se é um organismo mais cheio de reserva, então mais saudável, mais fácil é de recuperar. Então, vai existir um esforço muito grande para todas as pessoas que passaram pelo Covid para se recuperar. Mesmo porque o Covid, apesar de não atacar diretamente o músculo, classicamente, ele propicia muita perda de massa muscular. É verdade, é verdade. Doutora, a gente tem aqui uma brincadeira aqui para mostrar os primeiros sinais. E talvez o primeiro seriam quedas constantes. O idoso começa, então, a partir de certa idade, a sofrer mais a ter mais esses incidentes. Pois é, Teru. Na verdade, eu acho que esse é um primeiro sinal de um sintoma grave. Tá? Então, os sintomas que a gente vai falar são de sintomas graves. Então, cair com frequência é um sinal vermelho, é um sinal de alerta seríssimo, porque a pessoa mal está conseguindo se sustentar em pé. Quando tem algum pequeno desafio, levantar um pouco mais o pé num degrau, ou um terreno mais irregular, a pessoa já não consegue se sustentar e desequilibra e cai. Então, esse é um sintoma grave, um sintoma avançado, e a pessoa vai ter que correr junto com o seu médico e toda a equipe multiprofissional para parar de cair, objetivamente. Um outro sintoma aqui inicial pode ser dificuldade em realizar atividades físicas comuns. Então, não é nem aquela malhação pesada, é uma atividade física comum. De repente, caminhar até a padaria para comprar pão, não sei, brincar com o cachorro, né? Verdade. Esse sim, Teru, é inicial e pode ser um sintoma relativamente leve, não tão grave quanto cair. E um dos sinais que nós vemos primeiros é ficar mais lento para andar. Então, ficar um pouco mais devagar. O outro que a gente vê é perda de força. Então, além dos exemplos que você deu, ter força para abrir um pote, para abrir uma garrafa de água, para pegar um peso. Então, são sinais de que dificuldade nessas atividades podem ser sarcopenia. Tá. Bom, você trouxe aqui, doutora, também acabou de falar, né, sobre a dificuldade para andar. E aqui falando sobre o desequilíbrio andar. É a mesma lógica das quedas com maior frequência? Exatamente o mesmo raciocínio, viu, Teru? Então, o desequilíbrio para andar é realmente sinal vermelho de uma situação avançada. O ideal é que a gente diagnostique isso muito antes. Tá. Agora é o seguinte, se a gente está falando de perda de massa e a gente sabe que o músculo precisa de proteína, graças a Deus a gente tem bastante informação disponível, mas muita coisa ainda a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia, né? Nós temos um dado muito interessante que fala que a recomendação de consumo de proteína por pessoa, ela tem uma continha. Fala pra gente um pouquinho dessa recomendação, doutora. Essa recomendação é ótima, ela vem de todas as organizações de saúde mundiais e nacionais, e para uma pessoa normal, livre de doenças e relativamente jovem, a recomendação é em torno de 0,8 gramas por quilo de peso. Para um idoso, a gente gosta de transformar isso para 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, a gente vai fazer uma continha para traduzir isso melhor. Uma pessoa idosa de 60 quilos tem que comer 60 gramas de proteína, isso num dia. Tá. É isso que quer dizer. Uma pessoa de 70 quilos, então a gente acabou não arredondando, doutora. A gente trouxe uma vovozinha aqui e nossa vovozinha tem 70 quilos. E aí a gente não arredondando, acabou que ela teria que comer 56 gramas de proteína dia, isso, gente. A grande dúvida, doutora, é a seguinte: como é que a gente faz esse cálculo de proteína
especialmente para quem optou pela alimentação vegetariana, porque sempre a gente tem, olha, por exemplo, um bife tem X de proteína, um hambúrguer, uma salsicha, uma linguiça, um filé de frango. Então, a gente preparou aqui, eu gostaria que você nos ajudasse, opções de alimentação vegetariana rica em proteínas. E olha que legal, tem coisas que tem bastante proteína mesmo, essa seleção aqui de amendoim, amêndoas, grão de bico, semente de gergelim, ficam entre aproximadamente 25 a 21 gramas de proteína em cada 100 gramas desses alimentos. E é ter realmente uma concentração de proteína excepcional que esses alimentos têm. Chegam a ser mais proteicos que a própria carne. Então, por exemplo, uma concentração de 25 gramas de proteína para cada 100 gramas de proteína é excelente. Quer dizer que cada 4 grãozinhos de amendoim que você come, um é pura proteína. Uau! Então, é realmente excepcional. As carnes costumam ter uma concentração de proteína em torno de 20 gramas de proteína por 100 gramas, né? Legal! Então, pois é, muito interessante. Então, na verdade, uma das coisas que a gente vai fazer é primeiro pensar quanto de proteína eu estou comendo. Então, os rótulos hoje em dia nos ajudam muito e procure que seja no Google o quanto de proteína tem nos seus alimentos preferidos. Então, leite, um copo de leite tem algo em torno de 7 gramas de proteína, um ovo também a mesma quantidade. Então, vamos supor, um café da manhã, você toma um copo de leite, você já põe na conta 7 gramas. No almoço, você comeu 2 ovos, coloca 14 gramas na sua conta. Então, você vai compondo ao longo do seu dia quanto de proteína você consome. E, possivelmente, você vai se surpreender que come menos do que imagina. Porque se você come... As pessoas acham que comendo um bife, digamos, de 100 gramas, você está comendo 100 gramas de proteína e não é isso. Não é. Então, por isso precisa fazer essa continha. Eu queria mostrar aqui, doutora, porque o campeão aqui da nossa lista foi o amendoim, que em 100 gramas tem cerca de 25,4 gramas de proteína. Então, se você comprar um pacotinho lá de amendoim de 100 gramas, você vai consumir esse tantão de proteína. Porém, é bastante 100 gramas de amendoim para comer num dia só. Então, realmente, essa continha, olha, amêndoas tem 21 gramas aproximadamente de proteína em 100 gramas desses alimentos, tá? O grão de bico tem cerca de 21 gramas também, 21 gramas. Gergelim, gente, olha que legal, 21 gramas. Mas aí, ninguém come 100 gramas de gergelim numa sentada só. A não sei que você coma aquele docinho de gergelim, que é bom pra caramba, mas aí tem o açúcar. Nozes, castanhas, olha, cerca de 14, 16 gramas. Soja, 12,5. Olha, a quinoa também é rica em proteína, 12 gramas de proteína. Feijões, olha, fiquei surpresa com o tofu, doutora. Tofu eu achava que era pura proteína, mas ele não tem, ele tem menos um pouco do que a soja. É verdade, porque ele é muito rico em água, né? Então ele acaba ficando diluidinho. Entendi. Mas é uma fonte, mesmo assim é uma fonte ótima de proteína. Doutora, chegou pergunta aqui, interação de telespectador. Vamos jogar na tela para a doutora Sumica nos ajudar. Wagner Ragi, lá de São Paulo. Tenho 64 anos e passei recentemente por uma revascularização. Perdi muita massa muscular e estou atualmente com 74 quilos. Como posso recuperar? Achei excelente a sua pergunta, Wagner, porque ele fala que tem 74 quilos e nem sempre a perda de quilos significa que tem perda de massa. Pode ser meio mascarado aí, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, não sei qual é a altura dele, mas depende da altura, não é pouco peso, né? E mesmo assim, pouca massa muscular. A gente vai ter muito pouca preocupação nesse momento de te restringir alimentos. Nesse momento é muito mais importante a gente acrescentar e exercitar do que a gente retirar alimentos, né? Mesmo que seja uma condição cardíaca, os cardíacos têm ele trouxe aqui, alimentares para ele mandou informação aqui de que ele é diabético tipo 2, doutor, e tem 1,83 m. Ah, então tá ótimo. Então você vê que ele tá magrinho mesmo. Tá magro. Né? Então ele é alto e tá com pouco peso. Olha, uma dica que eu te dou é que se você coma bem e coma fracionado.
o fracionamento vai fazer com que teu organismo absorva constantemente esses nutrientes, e isso vá para a tua corrente sanguínea e vá para o músculo. Tá. Então, não fique muito tempo sem comer, e a cada refeição um pouco de proteína. Tá. Então, vou te dar um exemplo. Eu creio que para o seu almoço eu não vou precisar te dar muitos exemplos, mas no café da manhã, uma sugestão que eu dou frequentemente para os meus pacientes sarcopênicos é comer 2 ovos de manhã. Tá? Para o colesterol, a gente já sabe que não tem repercussão, não vai ser um problema para a sua revascularização, então essa é uma sugestão. Entre o café da manhã e o almoço, uma fruta vai muito bem, o carboidrato, as vitaminas, os sais minerais que estão na fruta também são muito importantes para a constituição muscular, e você acrescenta o amendoim, que a Teru falou tão bem, que é uma fonte excelente de proteína. Então, além de uma fruta, um punhado de amendoim ou de outra castanha. Legal. Algo assim. O seu almoço, coma bem a proteína que você gosta, junto com um bom arroz, os grãos que são muito ricos em proteína, como já foi mostrado, lentilha, ervilha, feijão, grão de bico. No lanche da tarde, uma sugestão seria coma um pão, alguma coisa, ou com uma fatia de queijo, ou então um copo de leite, um iogurte, ou de novo uma castanha, um amendoim, se for da sua preferência. E de noite, eu não sei qual a sua preferência alimentar, mas tem gente que gosta de sopa, não sei se vai ser seu caso, mas se for uma sopa, quebre um ovinho dentro da sopa, acrescente bastante grãos, para que ao longo do dia tenha bastante proteína. Uma dica para você que está bem magrinho, também é super saudável para sua circulação, nas suas alimentações acrescente azeite, tá? Isso vai te dar um aporte calórico, vai fazer muito bem para a circulação, não só para a circulação do seu coração, mas do teu cérebro, dos teus músculos. Então, essa seria a minha sugestão. Doutora, quantas dicas? Você respondeu sem saber, doutora, a dúvida de um monte de gente que mandou aqui, quanto que eu como? Ela deu dicas aqui, gente, de como você adicionar proteína numa alimentação que você já gosta. Então, você gosta de sopa, quebra um ovo lá, de repente uns cubinhos de tofu, coloca gergelim, começa a incrementar essa alimentação para que você consiga dar conta dessa proteína que você tem que ingerir a mais para recuperar essa perda aí. Doutora, além da alimentação, a gente sabe que o ganho de massa magra é possível também com malhação. E aí, a nossa equipe encontrou alguém muito dedicada nesse quesito e vai deixar um bom exemplo aqui. Vamos acompanhar junto. Independentemente da idade, não faltam alegações para explicar o porquê é tão difícil estabelecer uma rotina de atividade física. Para os idosos, isso pode piorar. A Universidade Estadual de Campinas e de Maringá escutaram cerca de 900 idosos e descobriram o seguinte: eles não fazem exercício físico por falta de interesse, limitações físicas e também por medo de se machucar. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, sempre falo para os meus alunos, que a constância no exercício e na atividade física, ela tem que ser diária. Então, a gente consegue separar aí o exercício físico daquilo que tem treinamento, então a musculação, a corrida, a caminhada, enfim. Isso é exercício físico. Agora, a atividade física, você colocar movimento no seu dia a dia, você conseguir fazer as coisas a pé, você subir lance de escadas ao invés de elevador. Então, quanto mais movimento a gente tiver no nosso dia a dia, melhor. A Alba tem 66 anos e pratica os exercícios com constância há 10 anos. Antes disso, ela passava bem longe da malhação. Fazia muito pouco. Frequentava academia, assim, sem muita constância, trabalhava fora, tinha filhos pequenos, né? Família, então não tinha tempo, não tinha como encaixar a atividade física. Mas depois de uns 10 anos para cá, eu iniciei para valer. Ela ainda me contou que introduziu em sua vida a musculação, o pilates e se apaixonou pela corrida. Mas ela também fala que no início dessa mudança de estilo de vida, o medo estava presente. Olha, com a corrida, no início, quando eu passei da esteira para a rua, eu realmente tive um certo receio, né? Porque é uma atividade forte. Mas, por isso mesmo, eu busquei trazer a musculação
para o dia a dia, para fazer com mais constância, para me proteger justamente de poder ter alguma lesão com a corrida. E também o idoso é muito visto às vezes como um cristal que não pode ser muito tocado, não pode ser, a gente não pode implementar muita carga, e na verdade é o contrário. Obviamente que a gente não vai colocar o idoso para saltar a escada, fazer essas coisas, mas ele tem que fazer um trabalho resistido. E depois de anos de prática, os benefícios na vida da Alba são imensos e vão além do aspecto físico. Não só a saúde, né? O dia a dia da gente, porque através do esporte, eu conheci muitas pessoas de todas as idades. Então, eu passei a conviver com pessoas não só da minha idade ou da minha família, mas com pessoas de todas as idades, de todos os tipos, e isso enriquece a vida da gente, né? Que legal. Olha aí, doutora Sumika, um bom exemplo para quem está nos assistindo, para correr atrás, mesmo tarde, mesmo um pouquinho tarde, para fazer essa reserva enquanto a vida tem que ter chance de ganhar essa massa ou correr atrás do prejuízo, né? Sem dúvida, e que exemplo bonito, né? Nunca é tarde, de fato, e se você tem medo, eu acho que um profissional pode te ajudar. E de fato, quanto mais delicada a condição, possivelmente maior o medo. E é uma sabedoria do corpo também ter medo. Então procure um profissional que vai te ajudar a recuperar essa musculatura. E o segredo está realmente nos exercícios resistidos na musculação, para ganhar força e ganhar massa muscular. Tá certo, doutora Sumika, muito obrigada aqui pela participação no Vida e Saúde mais uma vez. Um prazer estar aqui, Teru. Um beijo para todo mundo. Obrigada a todos. Até mais. Bom, você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre o seu melhor e por completo. E pensando nisso, nesse mês de agosto, a gente preparou uma super promoção para você se beneficiar de produtos como essa camiseta linda que eu estou usando aqui, ó. Todo mundo já gostou, tem um loginho da Novo Tempo bem discreto aqui e ela pode ser sua. Isso mesmo, gente. Tem CDs, camisetas, DVDs. Olha, coisa mais antiga, coisa mais recente, tudo isso com desconto legal para você. É um cupom especial de 15% de desconto em qualquer produto que você escolher. Só para você que acompanha Vida e Saúde. Não, para todo mundo que acompanha Novo Tempo, tem esse desconto garantido. Basta inserir no final da sua compra o cupom VS15. Você pode ligar aqui para a gente, 0300 789 1111, ou então fazer a sua compra pelo site novotempo.com/gravadora. Corre, porque tem muita coisa boa esperando por você aqui no nosso site ou através desse número de telefone também. Agora é o seguinte, no próximo bloco tem o segundo episódio da série Destino Vida e Saúde em Salvador, na Bahia. Eu sei que você que é daí já está todo feliz, todo animado para ver o que tem de melhor na sua cidade, no seu estado. Então você vai perceber que culinária saudável tem tudo a ver com o jeitinho baiano. E ainda hoje tem receita de bolo de cenoura com creme de caju e tâmara aqui no Vida e Saúde.